pretendo ser rápido porque nós estamos em uma bateria de 12 cultos, 12 dias proféticos. Quero ler uma parte do Salmo 63 e também o Salmo 23, Salmo 25, verso 14. Eu vou começar pelo Salmo 63, ok? Os que acharam, digam amém. Esse salmo começa, a epígrafe desse salmo diz: Davi anela pela presença de Deus. Em outras traduções diz: Davi deseja ardentemente a presença de Deus. É isso que nós precisamos. Salmo 63, verso 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito mais do que uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza, da Tua glória, como Te vi no santuário. Salmo 25 agora. Verso 14. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é somente para aqueles que o temem, e a esse Ele fará saber o seu conserto, ou algumas traduções a sua aliança, ou algumas outras traduções diz o seu decreto. A intimidade do Senhor é só para aqueles que o... Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala a sua vida. Eu tenho que ser rápido, direto e objetivo para te falar sobre intimidade. Quero que você entenda isso. Sei que a intimidade, eu busquei algumas coisas aqui, eu queria expressar para você. Intimidade é a qualidade de ser íntimo, particular, vem do grego íntimos, que quer dizer estar moído dentro, que atua no interior, que está estreitamente ligado por afeição, confiança, é o âmago, o imo, é o cerne do tronco das plantas, o centro de qualquer coisa, é a parte mais íntima de um ser, e diz o dicionário que é a alma. Ou seja, o que é a alma? A alma é o seu psique, sua mente. Para uma pessoa entrar na sua intimidade, ele tem que saber o que você está pensando, porque uma coisa é a pessoa colocar uma máscara, e olha que nós vivemos no mundo de máscaras, onde a pessoa coloca uma máscara às 8 quando acorda e vai tirar só quando deita, e tem uns que nem isso faz. Então muitas vezes você não consegue entender ou compreender o que as pessoas estão pensando. Para você conhecer uma pessoa no íntimo, você precisa entender a alma dessa pessoa, ou o que ela está pensando. Quando eu leio a palavra intimidade, eu preciso me expressar muito bem, porque isso pode mudar a sua vida. E eu quero que Deus me use profundamente nessa manhã para que a sua vida seja mudada. Porque você não pode permanecer mais um dia vindo na casa do Senhor sem ser transformado. Porque você não pode vir, você não pode aceitar se dizer eu sou cristão e não ser transformado. Deus, Ele tem um desejo de ser encontrado. Deus criou o ser humano para ter um estreitamento. Ele nos criou para sermos íntimos dEle. Só que o nosso pecado nos separa de Deus. A nossa desobediência nos separa de Deus, porque Ele é santo. E Ele não pode conviver onde há impurezas. É por isso que Ele nos santifica, é por isso que Ele nos purifica, porque Ele quer estar cada vez mais próximo de nós. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que não é de hoje em dia que essa busca por Deus acontece.
A Bíblia está recheada de pessoas que buscaram a Deus e encontraram Deus. E eu quero que você busque e encontre Deus. Eu poderia falar de várias pessoas. Eu poderia falar do amigo de Deus, Abraão. Um homem que ele é conhecido como amigo de Deus. Só que esse amigo de Deus não conhecia tanto assim Deus. No capítulo 12, quando Deus chama ele em Gênesis capítulo 12, fala: sai do meio do seu povo, sai do meio da sua parentela, sai do meio da casa do seu pai, se separe desses lugares ruins, se separe desse convívio. Não quero você nesse convívio, não quero você praticando os mesmos pecados íntimos que os seus pais praticavam. Sai do meio desse povo, não quero você igual a esse povo. Anda comigo, seja íntimo meu. Vou te mostrar, vou te levar para uma terra. Você será próspero, você será abençoado. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Vou ser íntimo teu, vou te chamar de meu amigo. Mas Abraão não ajudou. Quando ele passou pelo primeiro problema, ele desceu ao Egito. Aliás, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele levou o sobrinho dele, que Deus não quis. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes nós aceitamos o chamado de Deus, mas nós queremos trazer pessoas ou coisas que Deus não quer. E Deus ficou 13 anos sem falar com o amigo dele, porque Ló estava com ele. Agora deixa eu abrir um parênteses. Ló não era uma pessoa ruim. Diz a palavra em 1 Pedro capítulo 5 que Ló era uma pessoa justa. Ele era justo, mas Deus não quis se revelar a Ló. Deus queria se revelar a Abraão. Escute, Deus não falou com o amigo dele durante 13 anos, até que Abraão volta do Egito, volta a Betel, que significa a casa de Deus, faz um altar, celebra um culto a Deus, e Deus não falou com ele. Somente no verso 14 do capítulo 13 está escrito lá: então falou Deus a Abraão. Abre um parênteses. Depois que Ló se apartou dele. Aprenda uma coisa. Eu aprendi uma coisa muito dolorida, porque eu me apego demais às pessoas. Eu desejo que todas as pessoas que andam comigo, cresçam comigo, ficam perto. Eu sou muito apegado. Hoje minha filha dormiu comigo, abraçado comigo com a minha esposa. Eu acordei, Deus me acordou para orar, e eu fiquei olhando para minha filha na minha cama, e vi que ela está grande demais para estar na minha cama. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Daqui a pouco ela vai crescer e vai se apartar de mim. Você precisa entender essas coisas. Eu abracei ela e falei assim: não, enquanto você é pequenininha, você vai ficar aqui. Mas eu sei que daqui a pouco você vai crescer e vai querer ir embora. Não é? Mas eu descobri uma coisa, irmãos. Chega um tempo em que nós temos que se apartar de pessoas e de lugares para que Deus comece a fazer algo novo para a gente. Deus só falou com o amigo dele depois que alguém que ele amava se apartou. Eu sei que tem acontecido aqui com pessoas que estão me ouvindo. Deus está te apartando de pessoas que você ama. Você ama, para que Ele possa falar claramente com você. Então entenda que Deus muitas vezes nos separa de pessoas, de lugares, de coisas, para que Ele tenha para que Ele estreite uma intimidade conosco. Porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe que você ama Ele, e Ele vai falar com você, mas Ele precisa ter a certeza de que você é pleno, que você é totalmente dEle, que você não está dividido entre outras paixões, que é horrível quando uma pessoa tem uma outra paixão. Você serve até um certo ponto, depois você já não serve mais, Ele achou uma outra paixão. E Deus não quer isso. Deus quando firma um relacionamento, a intimidade, é por isso que nós quando casamos, irmãos, sabe por que nós praticamos sexo só depois do casamento? Porque antes de eu entrar na intimidade da minha esposa, ou ela entrar na minha intimidade, porque intimidade significa você estar nu.
Intimidade é você se despojar de suas vestes. Como é que você despoja a intimidade, entra na intimidade de uma pessoa, desnuda ela, sem ter um relacionamento, um compromisso sério? Deus, quando quer entrar numa intimidade com uma pessoa, primeiro Ele firma uma aliança. Depois que Ele firmou uma aliança, Ele se descobre e se revela a essa pessoa. E aí você começa a entender coisas que muitas vezes você não entendia. Você começa a compreender coisas que a maioria das pessoas não compreendem. Olha, eu só falei do amigo dele, mas eu tenho que ser rápido. Eu queria falar também sobre Samuel. Samuel é um jovem. Aliás, escute. Ele é uma promessa de uma mulher. Uma mãe passa 25 anos pedindo um filho a Deus, e Deus não dá. E diz a Bíblia que Deus fechou a madre dessa mãe. Não estou entendendo, deixa eu me explicar melhor. Deus fecha coisa na sua vida para poder ter uma intimidade melhor com você. Porque se Deus não fechasse a madre de Ana, se Deus permitisse que ela tivesse filho, ela não seria fiel, ela não estaria perto de Deus. Deus muitas vezes fecha a porta para mim, fecha a porta para você, para que eu esteja mais próximo dEle. E quando ela fez isso, ela fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te dou. E Deus concedeu, porque havia um propósito de intimidade. Agora, se você conhece a Bíblia, você me ajuda, porque em Samuel capítulo 3 diz que Samuel já está celebrando os cultos. Ele já é um sacerdote, possivelmente de 13 a 17 anos. Ele já está lá no tabernáculo, ele está ajudando ali. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui interessante. Por que Deus se revelou a Samuel e não a Finias e Finéias, filhos de Eli, que eram mais velhos, sacerdotes? Aprenda uma coisa. Muitas vezes, irmãos, eu louvo a Deus porque tem pessoas aqui que eu vejo crescer na casa do Senhor, e são pessoas que eu invejo o testemunho dessas pessoas. Eu invejo o testemunho da pastora Maela, do pastor Yuri, do João Paulo, do Rafael, da minha esposa, que nasceram dentro da igreja, nunca pecaram, serviram a Deus, serviram ao Senhor, cresceram diante do Senhor. Ah, como eu desejava ter esse testemunho. Como eu desejava ter esse testemunho. Mas eu fui um filho rebelde. Eu vim de fora. Eu rebelei, saí, fui para o mundo, voltei. Mas sabe o que eu aprendo com Samuel? Que muitas vezes, irmãos, Deus deixa de falar com os que estão de dentro para trazer gente de fora. Não, você não entendeu. Deus não falou com os filhos do sacerdote porque eles eram corruptos, adúlteros, cresceram dentro da igreja, cresceram dentro do tabernáculo do Senhor, mas não quiseram honrar ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Trouxe alguém de fora para ter uma intimidade com uma pessoa de fora. Trouxe e colocou dentro da casa daquele homem. Agora escute uma coisa: Samuel entrou dentro da casa de Eli, não para ser influenciado, mas para influenciar. Você entrou na igreja, não para ser influenciado, mas para influenciar. Sabe o que Deus te salvou? Sabe o que Deus te trouxe nesse lugar? Para te dizer uma palavra dele. Sabe o que? Deus, não quero saber se há pastores corruptos, ladrões. Não me importa se há padres adúlteros que vivem matando e abusando de crianças. Não me interessa se são missionários mentirosos, não me interessa. Eu entrei no ministério para fazer a diferença. Você entrou na igreja para ser diferente. Samuel não se corrompeu, viu os pecados, mas mesmo assim não se corrompeu, manteve fiel, era fiel a Deus, estava servindo ao Senhor. Agora, se você ler 1 Samuel capítulo 3, há algo interessante. Eu vou ler para você. 1 Samuel capítulo 3. Vai, me ajude aí, me ajude. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3. Estava, verso 3, também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, que estava na arca. No verso 1 diz que: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara.
naqueles dias, e não havia ainda nenhuma manifestação. Não havia visões e ela não se manifestava. Ele já celebrava cultos ao Senhor, mas a palavra não se manifestava. De repente ele está deitado, a lâmpada está começando a se apagar, a esperança já está indo embora, parecia que já não havia mais. Mas quando a lâmpada estava quase encerrada, ele ouve uma voz. E eu espero que você esteja ouvindo essa voz nessa manhã. Eu espero que Ele esteja chamando o teu nome. Eu espero que antes que a chama da sua esperança se apague, sabe que Ele está chamando pelo teu nome, dizendo: eu tenho um compromisso contigo. Mas Samuel se levantou desesperado e foi até ali 3 vezes, você conhece a história. E ele não entendia, porque ele não conhecia. Ele precisou dizer para ele: olha, não é homem que está te chamando, é Deus. Você não está aqui porque o pastor Eduardo te chamou. Você não está aqui porque o seu amigo te trouxe. Você está aqui porque o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você vir nessa manhã. E ele disse: quando você ouvir ele chamar o seu nome, diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E diz a palavra do Senhor que depois desse encontro, depois dessa situação, nenhuma palavra de Samuel caiu sobre terra, e ele foi conhecido de uma região a outra, de que ele era um homem de Deus. Quando você tem intimidade com o Senhor, as pessoas reconhecem quem você é, começam a falar quem você é. E tem mais: tudo que você fala, eles têm que dizer: cuidado com o que você vai falar com ele, porque aquilo é homem de Deus, é mulher de Deus. Cuidado com o que você vai dizer, porque quando aquele homem, quando aquela mulher abre a boca, o céu se abre também, porque Deus tem compromisso com aquele que Ele tem compromisso. Alguém está me ouvindo nessa manhã? Diga um amém. Mas repara que ele precisou passar por um processo, ele precisou se encontrar. Eu poderia falar de Isaías. Antes de falar de Isaías, vamos falar de Isaías, vamos falar de Jó. Deus deu testemunho. Jó, capítulo 1 diz: e Deus deu testemunho, homem fiel, justo, se desvia do mal, temente a Deus. Quem falou dele foi Deus, não foi homem. Deus disse: veja o meu servo Jó. Isso foi no capítulo 1. Mas Deus não falou com Jó, Deus falou com o diabo. Deus falou para o diabo: está vendo? Você viu meu servo? Meu servo é bom, ele é temente. Agora, interessante é que acontecem os problemas na vida de Jó, e Deus não fala com ele. Verso 23, Jó está todo revoltado, como muitas vezes você vem aqui na igreja: por que eu estou passando por isso? Não aceito. Por que eu estou passando por aquilo? Não aceito. Quero uma mudança? Não aceito. Deus, não sei o quê, e começa a se revoltar contra Deus. E o capítulo 23 diz: então Jó orou ao Senhor e disse: a minha oração ainda é de uma pessoa revoltada. Mal sabia ele que Tiago está dizendo que a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Quem está me ouvindo nessa manhã? Então não adianta você fazer oraçõezinhas de revoltado, Deus não vai falar com você. Amém? Mas repare que Deus só foi falar com ele no capítulo 38. Deus só começou a falar com Jó no capítulo 38. Mas não interessa, nesse momento não interessa o que Deus falou, interessa o que ele disse depois. Sabe o que mais me assusta no livro de Jó? Sabe o que mais me assusta? Olha aqui para mim. É que no capítulo 42, somente no capítulo 42, Jó fala quem ele era. Antes eu te conhecia,
de ir lá nos domingos pela manhã ouvir os pastores, os pregadores pregarem. Antes eu te conhecia de entrar na internet e ouvir pregações. Antes eu te conhecia de pegar estudos bíblicos. Antes eu te conhecia nos cânticos só. Antes eu te conhecia apenas no convívio das pessoas, dos testemunhos das outras pessoas. Mas hoje aconteceu algo extraordinário. Hoje eu não te conheço pelaquilo que eu ouço. Hoje eu te conheço por andar contigo. Se tem uma coisa que é terrível no meio cristão, é saber que você tem uma intimidade com Deus e não consegue andar com Ele. Como é que você pode ser filho e não entra no templo? Como é que você pode dizer que é filho e não entra no colo do seu pai? Não fala com Ele, não sente Ele, não conversa com Ele. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje não. Hoje eu sei que tudo que o Senhor pensa a meu respeito não pode ser frustrado. Hoje eu compreendo claramente que tudo que eu tentar terá que ser na sua direção, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, da forma como o Senhor pensa, não da minha forma, não do meu jeito. Hoje eu compreendo que o Senhor é muito mais do que uma religião. O Senhor me quer num relacionamento. Hoje eu compreendo, hoje eu sei que quem és tu, porque eu ando contigo. E eu me estremeço. Eu estou falando de um homem justo. Podia falar do grande profeta Isaías. Pega Isaías, capítulo 1, e você vai ver Isaías, uma metralhadora, um verdadeiro obreiro, pregando, gritando, falando, pregando contra o povo, pregando contra os príncipes. Ele prega contra toda a gente, fala e fala. No capítulo 3 ele começa a falar da Jerusalém celestial. Ele começa a dar coisas tremendas. Até o capítulo 5, aproximadamente, Isaías já tinha no mínimo 30 anos de ministério. Não entenderam? Até o capítulo 5 de Isaías, possivelmente ele já tinha passado 30 anos de ministério. Ele era professor de uma escola de profetas. Aí no capítulo 6 acontece uma coisa estranha. No ano da morte do rei Uzias, meu primo, que me apoiava, que me guardava, eu vi o Senhor. Nascem na igreja, vivem na igreja, estão na igreja, cantam na igreja, participam da igreja, ofertam na igreja, mas nunca sentiram o Senhor. Participam dos cultos, vêm nas campanhas, façam tudo, porém não sentem o Senhor. Não é isso que Deus quer nessa manhã. Não é isso que Deus quer nessa manhã. Não é isso que Deus quer. Deus não quer religiosos. Deus quer pessoas que o amem. Deus quer ter um relacionamento com você. É isso que Deus quer nessa manhã. Deus quer que você se aproxime mais. Se for possível, Ele vai matar aquilo que você acha seguro. Porque Isaías se sentia seguro, sabendo que o rei era parente dele. Mas de repente, o seguro dele saiu. Quando as suas forças acabam, quando a sua influência desaparece, quando o seu dinheiro acaba, quando a sua saúde vai embora, você só tem um caminho a traçar. Sabe por que Deus às vezes tira os nossos tapetes? Sabe por que muitas vezes Deus nos tira o chão e nos faz cair? Para nós entendermos que nós dependemos só dEle. Ele faz essas coisas para nós acreditarmos e vermos que só Ele é o suficiente. Um dos nomes de Deus é Eu Sou. Sabe o que Ele diz para mim? Eu sou. E para você? Porque Ele é sempre presente. Se Ele vai para o passado se torna presente. Se Ele vai para o futuro, Ele é o Eu Sou. E o presente se torna, e o futuro se torna presente. Porque Ele é o Eu Sou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele fez milagre ontem, Ele faz hoje. Ele faz hoje, Ele faz amanhã.
O mesmo Deus que ressuscitou mortos, ressuscita ainda mortos. O mesmo Deus que curou ontem, continua curando. Eu acredito que Deus vai levantar a gente de cadeira de roda nesse lugar. Eu acredito que Deus vai abrir olhos de cegos. Mudos irão falar, surdos irão ouvir. Você verá a manifestação sobrenatural do Senhor. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo. Agora entenda uma palavra profética que você precisa entender. Ele quer estreitar. Muitas vezes Ele mata coisas que nós nos apoiamos. Ele destrói, Ele tira. Porque para eu estar mais perto. Agora você começa a compreender por que muitas coisas na sua vida não dão certo. Deus não aceita ser o segundo plano na sua vida. Não ouviram? Deus não aceita ser o segundo plano na sua vida. A partir do momento que você coloca Deus como primeiro plano, Ele só vai trazer coisas a qual tem o mesmo desejo. Quando Deus passa a ser sua essência, quando Deus passa a ser sua prioridade, escute, você não entrará em lugar nenhum, nem estará com ninguém, nem firmará aliança, nem ficará perto de nada, nem de ninguém que não tenha a mesma prioridade. Você buscará sempre alguém que está com o mesmo princípio seu, desejará isso. Isaías está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e a glória do Senhor entrou como um fumo, começou a encher toda a casa. Eu vi querubins dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí eu disse, ai de mim, 30 anos de ministério, professor de uma escola de profetas, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Traduzindo para você, eu sou pecador e ando num povo que é pior do que eu. Vou traduzir para você. Eu estava ensinando um povo, eu era tão ruim quanto eles, não conhecia Deus. Só teve um problema. Qual o problema? Os meus olhos viram o rei. Quem vê o Senhor não consegue ser a mesma pessoa. Eu não consigo acreditar nesse evangelho em que as pessoas vêm para a igreja e continuam da mesma forma. Alguém aqui que está me ouvindo, quem conhece o Senhor muda por completo. Há algo acontecendo dentro de nós. Nós entramos num processo de transformação. A palavra transformação vem de trânsito, significa que você está em trânsito. Transformação significa que você está em movimento de transformação. Se Jesus Cristo só fez uma coisa na sua vida no dia em que você aceitou Jesus, está algo de errado, porque Ele vive nos transformando. Para que você saiba qual é a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São etapas, 3 níveis. Você tem que subir, você tem que crescer, você tem que chegar lá. Quantos são em trânsitos aqui? Só tem um problema no trânsito: o engarrafamento. Tem gente aqui dentro que Deus não fala para ausentes, em que o trânsito de transformação sua está engarrafado, ou então você está com os piscas alertas, parado. Vamos colocar combustível nessa aí. Vamos colocar combustível nesse carro aí. Você tem que se mover, você tem que chegar mais perto. Ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Algo está acontecendo, ele começou a ouvir coisas, e o que ele está começando a ouvir, ele não está ouvindo coisas humanas, ele começa a ouvir Deus falar. Quando você está em trânsito, quando você está em transformação, você começa a ouvir Deus falar. Você começa a ouvir Deus falar, e Deus começa a falar: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem é que vai? Porque tem muita gente sentada aqui, não quer trabalhar, muita gente quer ficar, muita gente quer largar, muita gente quer voltar. Quem é que eu vou enviar? Ele se apresenta.
Quem tem intimidade com Deus está sempre se apresentando. Quando você está íntimo de Deus, você não foge. Você quer mergulhar. Você quer mais profundo. Eu sei que o nosso ministério é um ministério de formação, e eu descobri uma coisa, um erro gravíssimo que eu fiz. Sabe qual foi o erro? Eu achar que todos deveriam ser pastores. Não, nem todos são. Deus vai separar no meio aqui pessoas que vão chegar ao topo, algumas pessoas que vão vir por altar, mas tem gente que não vai chegar ao altar. Mas você terá princípios de liderança para ser um bom gerente, um bom empregado. Você vai ter condição de ser um bom pai. Você vai trabalhar fora para poder sustentar a igreja. Mas Deus tem que te dar um princípio. Eu sei que tem gente aqui que Deus vai levantar e colocar no altar. Vai ficar 24 horas no altar de Deus, trabalhando para Deus. Mas outras pessoas Deus irá levar os empresários. Você será próspero, você irá crescer. Por quê? Porque você irá ajudar. Eu acredito nisso. Agora o que você precisa entender é que você precisa se apresentar, dizer: eis-me aqui, Senhor. Para nós terminarmos, eu estou falando de como eu disse, Deus você não conhece vindo apenas na igreja. Deus você não conhece lendo livros, fazendo curso teológico. O pastor está dizendo que eu não devo fazer curso teológico. Deve fazer, é bom, você precisa aprender. Eu fiz 4 cursos teológicos, me ajudaram muito. Mas um problema que é errado dizer que teologia é conhecer Deus, porque você não conhece Deus por teologia. Você conhece coisas a respeito de Deus, não Deus em especial. Porque você pode ser um colecionador de figurinhas, você pode ser um adepto de futebol, conhecer todos os craques do seu time, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta. E quando você chegar e perguntar para ele se ele te conhece, ele vai dizer: não te conheço. Os irmãos estão me compreendendo ou não? Você deve conhecer sobre Deus, mas você precisa ter uma aliança com Deus, porque Deus não se conhece em estudos, Deus se revela. Pastor, prova para mim, não estou entendendo nada. Abre aí Mateus capítulo 11. Vamos, você precisa entender essa palavra. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondeu Jesus dizendo: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos... Ele ocultou de sábios e instruídos, mas só revelaste a pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. Aí vem um monte de gente: Deus se revela para mim, eu preciso que o Senhor me revela. Tá bem, abre aí João capítulo 14, vamos lá, vamos rápido, que eu tenho que terminar. Aí vem um monte de gente dentro da igreja: pastor, Deus não se revela comigo, eu sou dizimista, sou ofertante, participo, ajudo. E por que Deus não fala comigo? Por que Deus não se manifesta? João capítulo 14, está a resposta para você. Verso 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem está com pensamentos mundanos não pode receber o Espírito de Deus, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhece, porque habita convosco e está em vós. Não, você não está entendendo. Não acredito que você não tomou essa palavra. O Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele não pode ver, não conhece. Mas vós quem? Vós quem? Você. A você eu me revelo. Mas a vós, eu não só me revelo, como também eu habito e estou com vocês.
Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e o que eu também amarei, e me manifestarei a Ele. O fato de você estar na igreja não quer dizer que Deus vai se manifestar em você. Eu já preguei sobre isso, João capítulo 14. Há uma expectativa ali. Simão era um fariseu, porém leproso. Repete comigo, leproso. Ele era fariseu, porém a lepra simboliza pecado, se você não entendeu ainda. Ele era fariseu, porém conhecia muito da escritura. E ele estava em dúvida. Afinal de contas, esse homem é ou não é de Deus? O que ele está fazendo é ou não é de Deus? Vem ou não vem da parte do Senhor? Esse ministério é ou não é de Deus? Devo ficar ou devo ir embora? Devo participar ou não devo participar? O que eu devo fazer? Vou fazer um teste. Pai, me ajude aí. Olha para a pessoa que fala assim: você não é um teste. Olha aqui para mim. Eu estava falando ontem com alguns jovens, vou dizer para vocês: você não é um teste. Num relacionamento, a pessoa não tem, eu vou ficar aqui até ver onde dá. Isso é horrível. Quer dizer então que depois que você não serve mais, ele procura outra pessoa? Quer dizer então que depois que você não serve mais, procura outros amores? As irmãs, depois que você engordou um pouquinho, depois que você perdeu sua forma, depois que você tem que rebocar mais a cara com maquiagem, porque começou a aparecer muitas coisas diferentes no seu rosto, com os pezinhos de galinha, você já não serve mais para ele? Você não é um teste. Você não é um test drive. Vou experimentar para ver se dá. Isso não existe. Quando você firma uma aliança com uma pessoa, significa que é na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, na gordura ou na magreza, você ama. Você está junto. Mas Simão precisava fazer esse teste. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um teste. E para ter um culto, ele falou assim: vamos fazer um culto. Existia 3 formas de cultuar naquela época: o grande templo, nas sinagogas. E olha que as sinagogas não eram um lugar de cultuar, e sim um lugar de debate, onde ficavam debatendo suas ideias. Mas também havia os cultos caseiros, em casa. E para haver esse culto em casa, precisavam de pelo menos 10 homens circuncidados. Poderia haver um monte de mulheres lá. Escute, irmãs, poderia haver 200, 500 mulheres lá. Não poderia haver culto, porque só poderia haver se tivesse 10 homens circuncidados. Tradição, religiosidade. De repente ele prepara, tá bem? Então ia ter um ministrante. Jesus está prestes para ministrar a sua palavra. Haviam 5 homens circuncidados à sua direita, 5 homens circuncidados à sua esquerda. Se você não percebe, repare o desenho da Santa Ceia, e você vai compreender claramente o que eu estou falando. Mas peraí, pastor, Jesus tinha 12. Realmente, Jesus tinha 12 porque ele era esperto. Um o traiu e o outro era o step. Faltava um, ele colocava. Parece que a ficha caiu só agora. Está uma mesa. Jesus está presente naquele lugar. Jesus está presente nesse lugar? Jesus está presente nesse lugar? Você acredita que Jesus está presente nesse lugar? Eu também creio. Onde houver 2 ou 3 reunidos o meu nome ali, também eu. Mas isso não significa que ele se manifesta. Jesus pode estar aqui, mas não se manifestar. Jesus estava na casa de Simão, porém não se manifestou. O culto estava acontecendo, mas de repente, diga comigo, de repente, acontece algo diferente. Uma mulher aí chega. Cadê as irmãs dessa casa? Para ter o culto precisava de 10 o quê? Deus não falou com os homens.
Os irmãos já estão tudo calmo. Deus não falou com os homens. Havia 10 homens circuncidados para que o culto acontecesse, mas Deus não estava falando ali. De repente entra uma mulher, porém desejosa de encontrar com Deus. E ela mudou a liturgia do culto. Você não acha que está na hora de você mudar a liturgia do seu culto? Ela mudou a liturgia, ela foi de uma forma diferente. Ela foi se aquebrantar a Deus. Naquela mesa, existiam 3 mesas nas casas: a mesa de refeição, a mesa que se presta culto e a mesa em forma de um U. Por que tinha uma mesa em forma de U? Para que todos os judeus, uma vez por ano, eles teriam que se sentar e comer naquela mesa e ficar ali, para se lembrar que um dia eles foram escravos. Essa mesa se chamava a mesa da humilhação. Até hoje os judeus se assentam nessas mesas para se lembrar que um dia eles foram escravos. Sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que começar a fazer uma mesa dessa na vida de muito crente, porque esqueceram da onde Deus o tirou. Esqueceram da onde Deus tirou, esqueceram dos problemas, esqueceram das adversidades, Deus engrandeceu, Deus deu bênção, Deus alargou os tempos, esqueceu de Deus, esqueceu da humildade. Mas esquece essa mesa. A mulher está cultuando a Deus, e quando ela começou a cultuar a Deus de uma forma diferente, Deus começou a falar, Deus começou a se manifestar. Você não acha que esse culto está na hora de mudar, não? Quer ter intimidade mesmo com Deus? Quantos querem ter intimidade com Deus? Então vamos mudar as nossas atitudes. 2015 só será diferente quando eu e você formos diferentes. Eu entrei determinado em 2015 a ser diferente, irmãos. Eu entrei determinado assim: meu ministério vai mudar, minha vida vai mudar, a vida dos meus irmãos vão mudar. Eu entrei determinado. E para entrar determinado, você tem que aprender a se sacrificar. Sua reputação está em jogo. Sabe por quê? Quando aquela mulher chegou e se prostrou, a primeira coisa que aconteceu, Simão já tirou suas conclusões. Esse homem não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele sabia quem era essa mulher. Ele não é de Deus. Não, se ele soubesse, ele não estava aceitando. Outra coisa, o discípulo dele vira: para que quebrar uma coisa tão cara? Por que não dá aos pobres? Por que não vende? Mentira, ele está falando que ele era ladrão. Tem gente que tem uma falsa moralidade dentro da igreja. Diz que quer fazer as coisas assim, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. Ele está pensando em si mesmo. Deus não fala com esse tipo de gente. Enquanto eles estão lá falando, enquanto Simão está dizendo isso não é de Deus, Jesus começa a se manifestar. Então Jesus começa a falar. E o que ele começa a falar? Ele lança uma parábola. Repete comigo: parábola. Parábola é uma historinha que tem uma historinha contada com uma pergunta no final. Sua resposta, sua sentença. Ele começa: mas Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você acha que eu não sou homem de Deus, existe uma coisa que 2 homens foram diante de Deus, um com pouco pecado, outro com muito pecado, e Deus perdoou a ambos. Qual foi o mais grato? Simão disse: isso é muito fácil para se responder, Jesus. Isso é muito mais fácil para responder. Sabe como é que é fácil? A quem muito foi perdoado, muito será grato. Fiz-te bem, pena que você não fez nada disso. Sabe por que essa mulher está me beijando meus pés? Porque ela está sendo grata pelos pecados que foram perdoados.
Sabe, irmãos, porque tem muitas coisas. Sabe o que Deus muitas vezes pede gente de fora para engrandecer dentro? Sabe o que muita gente Deus está trazendo filhos pródigos? Sabe o que Deus está trazendo? Prostitutas. Deus está trazendo bêbados. Deus está trazendo ladrões para dentro da igreja e transformando, porque os de dentro acham que não merecem, não querem mais saber de Deus. Mas quem muito é perdoado se lança diante de Deus e fala assim: sou grato. Sou grato, o Senhor me tirou do pecado, o Senhor me tirou da bebedeira, o Senhor me tirou da prostituição, o Senhor me tirou disso, o Senhor me tirou. Eu sou grato. Sou grato. E um coração agradecido, impossível não se encontrar com Deus. Quando você tem um coração agradecido, Deus se revela todo dia, toda hora, falando com você, porque você tem gratidão por Ele. O que acontece? Jesus começa a falar assim: pois é, deixa eu te dizer uma coisa, vou te dizer algumas coisinhas, irmão. Sabe, quando eu entrei segundo a tradição da sua religião, você não me beijou. Não te beijei, não. Você não me beijou, você não me reconheceu de nenhuma forma. Existiam 3 beijos: beijo na face como sacerdote, o ósculo santo dizendo que você reconhecia ele como seu mestre, aquele que iria te ensinar. E Jesus diz: você não me honrou como seu mestre, nem como preleitor dessa manhã. Você também não me beijou como beijo de profeta. Claro que ele nunca ia dar, porque o beijo do profeta tinha que se beijar na mão, e você tinha que se ajoelhar e beijar na mão. Um fariseu nunca se humilha. Sabe qual é o terceiro beijo? Beijo de rei nos pés. É assim: você não me honrou como seu sacerdote, você não me honrou como seu profeta, e muito menos como rei. Mas essa mulher pecadora não para de me honrar, não para de dizer quem eu sou, não para de dizer quem eu sou, não para de me honrar. Enquanto você fica murmurando, reclamando, ela vive dizendo: tu és meu rei, 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 tu és meu rei. Cadê as pessoas que reconhecem Jesus Cristo como o seu rei nessa manhã? Você não me honrou, você não me buscou, mas ela está me buscando. Você tem sua tradição religiosa, está aí com o seu que paga suas coisas. Ela era pecadora, mas está me honrando. Você tem o seu conhecimento, tem a sua tradição, tem a sua liturgia, mas ela quebrou todos os protocolos para dizer: eu te amo. Deus procura isso aqui nessa manhã. Deus não está preocupado com os seus pecados. Deus está preocupado com as suas atitudes, se você quer Ele ou não. Eu não acredito que você vai deixar passar um ano e nada de novo vai acontecer na sua vida. Eu não acredito que você vai deixar passar mais um ano e não vai sentir o gozo do Espírito Santo, e você vai ficar ainda de tradições, de lembranças, de testemunho de outras pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você vem nessa manhã dizendo: Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, é isso que eu quero Deus, eu quero Deus, é isso que eu quero, se manifesta na minha vida. Quebra o protocolo, adore a Deus com tudo que você tem. Não interessa se você quer ficar de pé, rolar no chão, pular, não me interessa. Interessa é que se você está desejoso por Deus, se você quer Deus, eu não acredito que você vai deixar passar mais um dia. Eu não consigo passar mais nenhum dia sem sentir a presença de Deus. Nessa semana de recesso, tudo bem, a gente saiu, passeou, a gente precisou desse descanso, mas nós estamos lá: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu Te quero, Senhor, eu Te desejo, Senhor, eu preciso mais, eu tenho fome e sede de Ti, Deus. Aí sabe o que acontece? Quando você busca Deus, sempre terá pessoas dizendo: pare, não vá tão fundo. Vou dizer uma coisa para você: eu não vou te obrigar a me seguir. Jamais vou te obrigar. Jamais vou te obrigar a ser como eu sou.
Jamais vou impor a você fazer qualquer coisa dentro dessa igreja, ou fazer qualquer coisa. Jamais vou te obrigar. Jamais vou dizer para você, faça isso, não, você tem que fazer, não. Venha para a igreja. Jamais vou dizer para você vir à igreja. Sabe por que eu não vou dizer isso? Porque se você vir à igreja porque eu estou te pedindo, então você não está vindo por causa de Deus. Jamais vou te obrigar. Eu fiz um voto com Deus que jamais vou obrigar as pessoas a estarem do meu lado. Nunca vou obrigar as pessoas a estarem do meu lado. Mas também jamais permitirei que alguém tire de mim o meu propósito. Jamais permitirei que qualquer pessoa, irmão, diga para mim, faça de outra maneira, pastor. Não faça desse jeito, não, porque Deus mandou eu fazer. E o meu desejo é que Ele seja honrado. Sabe o que acontece em João, nessa passagem? João 12. Sabe o que acontece? Eles começam a dizer: pare, tire ela. E Jesus grita: não impeça. Verso 7: deixa. Você não quis fazer? Deixa ela fazer. Verso 7 do capítulo 12. Agora eu tenho intimidade com ela, não é com você não. Eu vim para esse culto por causa dela. Eu estou aqui por causa dela. Você está com os seus 5 homens circuncidados, não tem problema, mas eu vim aqui por causa dela. Às vezes Deus se manifesta num culto por causa de uma pessoa. Há uma pessoa recebendo essa palavra aqui hoje. Não me interessa, irmãos, eu não me empolgo se você dá glória a Deus, se você não dá glória a Deus, se você salta, se você fala, eu não me empolgo com isso. Eu já estou muito velho para isso, eu não me empolgo não, irmãos. Eu tenho certeza daquilo que eu sou e daquilo que Deus mandou falar. Eu sei que tem alguém aqui recebendo essa palavra. Tem alguém falando assim: Senhor, eu sou essa mulher pecadora, eu estou quebrando o meu melhor, eu estou quebrando o meu bálsamo, eu estou quebrando algo que é precioso para os homens. Eu estou quebrando, eu estou saindo, eu estou quebrando. A minha reputação está quebrada. Não me interessa o que as pessoas vão falar, não me interessa o que vão dizer ou pensar. Eu só quero estar contigo. Só quero estar contigo. Só quero estar contigo. E disseram: não impeça. Não impeça ninguém fazer a obra de Deus, irmãos. Não impeça. Eu tenho liberado muitos filhos espirituais meus. Pastor, eu já não quero mais ficar aqui. Então vai, serve em outro lugar. Mas sirva, hein? Seja bênção lá. Onde você for, seja bênção. Me honre. Honre os dias em que eu orei por você. Honre os dias em que eu te ensinei. Me honre. Mostre. Vá para onde você quiser ir, mas me honre. Não vou te impedir. Então vamos terminar aqui. Intimidade é eu estreitar os laços, é eu conhecer o que está na sua alma. Fique de pé comigo. O que é que tem na sua alma? Eu posso não conhecer a tua alma, mas Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe os desejos do seu coração. O mês de abril é um mês que você tem que estreitar ainda mais os laços do Senhor. Aliás, eu não vou esperar até o mês de abril, não. Eu já estou profetizando hoje. Eu já estou profetizando hoje na sua vida. Intimidade com o Senhor. Eu quero que você fale mais com o seu Deus. Deus é assim. Quem conhece Ele confia nele. Quem não conhece se desespera. Muitas vezes você tem se desesperado porque você não conhece o Deus que você serve.
Quando os irmãos estavam aqui no Natal, sabem muito bem o que aconteceu. Os obreiros que ajudaram a gente na reforma do prédio daqui, sabe que a gente não tinha dinheiro. Sabe que o adesivo foi feito errado, então eu teria que pagar outra arte. 700 euros não tínhamos. Não tínhamos dinheiro para as tintas. Nós não queríamos ser pesados aos irmãos. Eu falei para os pastores, não vai chamar nenhum irmão. Não vai sair porque os nossos irmãos trabalharam o ano todo. Agora é nossa vez, deixa eles, Deus vai nos dar graça. Mas quando eu entrei aqui no templo e vi tudo sujo, tudo quebrado, tudo danificado, eu falei assim, e agora, Jesus? Apenas uma voz eu vi, dizendo, me fazendo uma pergunta: quantas vezes eu te deixei? Eu falei, nunca me deixaste, Senhor, jamais me desamparaste. Eu falei assim, então vai lá, reúne, vai até a minha casa, vai ter uma oferta lá, nós vamos comprar, compre as coisas, faça. Liga para aquele rapaz, diga que o Senhor mandou ele colar os adesivos. Eu liguei para ele assim, meu irmão, eu tenho que dizer uma palavra, Deus quer que você cole esse adesivo. Ele falou assim, pastor, tudo bem, o dono não está aqui, mas eu vou aí colar, eu vou fazer outra arte para o senhor. Nós vamos colar esse adesivo. Se é para o Senhor eu faço, se é para Deus eu faço. Não, se fosse para a igreja eu não fazia não, mas é para Deus, então eu colo. É para Deus? Então está aí. Quando nós passamos por situações, irmãos, adversas, nós temos que entender a quem você é íntimo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que impede de você ser íntimo do Senhor, sejam caídos por terra agora. Não vai ser amanhã não, vai ser agora. Todas as paixões, todos os enganos, os engodos de Satanás que te impedem de estar firme no Senhor, estão caindo por terra agora. Seus olhos estão sendo abertos. Você desejará mais de Deus. Você amará mais o Senhor. Você irá mandar xalabaçu. Agora ore ao Senhor. O que eu tinha de entregar, eu tive que entregar isso. Eu passei a noite inteira, irmãos, falando com Deus. Eu disse, Senhor, o que eu falo? Diga isso. Fui adormecer 7 horas da manhã. Acordei às 8. Porque eu não consigo ficar sem falar com Ele. Feche os seus olhos. Somente se Deus te tocou. Feche os olhos. Não me assista. Somente deixa Deus te tocar. Eu quero que você ore ao Senhor. Deus falou uma coisa muito séria para mim essa manhã. Ele disse: não gaste suas forças com quem não está interessado. Ame a todos. Ame a todos, mas invista apenas naqueles que têm fome e sede. Naqueles que te amam, daqueles que me amam. A esse você pode dar todo o seu sangue, dê tudo o que você tem. A esse você pode investir. Dê tudo, dê o seu dinheiro, dê o seu tempo, dê o seu cansaço, dê tudo, que eu vou te retribuir em dobro. Deus me fez uma promessa nessa manhã, de que Ele vai levantar pessoas sedentas por Deus nesse lugar. Somente se Deus tocou, somente se você quer se quebrar diante do Senhor, venha na frente. Não interessa se você é obreiro, se você não é. Vocês estão dispensados do serviço hoje. Vocês estão dispensados, irmãos. Não se preocupe. Hoje é um culto de intimidade. Hoje é um culto de você dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Preciso de Ti, Senhor.
és o meu Senhor, o Rei da minha vida. Tudo que eu quero nessa manhã, meu Deus, é quebrar o meu coração como aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro. Tudo que eu quero, Senhor Deus, é romper o meu coração, Senhor, dizer: tire-me tudo que o Senhor quiser pode tirar, mas não me tire a tua presença, e jamais aparta de mim o teu Espírito. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Busca o Senhor, até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Acha que eu cedo ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me. Seja íntimo, seja íntimo, seja íntimo do Senhor, 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 seja mais íntimo do Senhor, seja íntimo do Senhor, seja íntimo do Senhor, seja íntimo do Senhor, seja íntima 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 do Senhor, seja íntima, seja íntima, transforma-me, seja íntima do Senhor, seja íntimo, seja íntimo, filho, seja íntimo do Senhor, seja íntimo, 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 seja íntima, seja íntima, seja íntima. Farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
deixa que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que se agrade qualquer. Olha, busca essa intimidade agora. Feche os olhos. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Continue buscando o Senhor. Senhor, tua presença, tua palavra flua em mim, tua unção e o teu poder. As barreiras, as cadeias que prendem o meu ser, Que impedem o fluir do teu Espírito em mim. Eu quero ser livre. Seja livre. Eu estou liberando sobre a sua vida agora. Seja livre. Seja livre. Para derramar toda minha vida no teu altar. Somente em amor, Senhor. Em amor, Nada por obrigação. me consagrarei E aos teus pés adorarei. e aos teus pés e aos teus pés sempre estarei, Senhor, tua presença, tua palavra flua. Fique de pé, você que está de joelho, e abrace uma pessoa. Chore com ela. Deixa Deus curar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te deixar sempre faminto, sedenta por Deus. Que prendem o meu ser. Eu quero ser livre.